Estão me ouvindo bem aí? Ok, tudo certo. Tá. Então, pessoal, obrigado pela presença. Vamos dar início aqui, né? A minha apresentação de qualificação aí sobre o tema Comunidade de Energia com Microredes Inteligentes no Brasil, cenário regulatório, né? Não era o tema original do doutorado, eu queria trabalhar a questão da otimização descentralizada das microredes com possibilidade de trocas internas, mas as barreiras, as incertezas regulatórias foram tão grandes que a gente terminou resolvendo focar nisso daí, né? Então, trabalho orientado pelo Dr. Oswaldo Ribeiro Ando Júnior e orientado pelo professor Fabiano Salvatori, né, que estão aí nos ouvindo. Inicialmente, vamos fazer uma breve introdução, falar das motivações, do problema em si, os objetivos, o estado da arte através de pesquisa bibliográfica, sistemática, a metodologia de abordagem que a gente vai utilizar, a análise multicritério, e o cronograma do que já foi feito, que falta fazer, e uma breve conclusão. Então, na introdução, nós vamos falar da crise climática que motiva muito a tecnologia dos smart grids e das microredes inteligentes, e a importância do compartilhamento interno de energia nas microredes, justamente para você incentivar a geração próxima ao ponto de consumo, né? E as barreiras para a difusão dessa tecnologia, que são mais de natureza, inclusive, regulatórias, né, atualmente. Crise climática, acho que não preciso falar muito, está na mídia. Ontem mesmo de noite eu estava vendo uma nova onda de calor na Espanha, que ninguém sabe como pode ter, que veio da África de mais de 40 graus, que era totalmente atípico. Inundações, ondas de frio, ondas de calor, e com todos os seus efeitos no sistema elétrico, né, são cada vez mais comuns, e os modelos mostram que se deve à emissão de gás de efeito estufa para a atmosfera, que deixa a atmosfera com muito mais energia, a média da temperatura sobe, a amplitude térmica aumenta com extremos de frio e calor e uma série de consequências, né? E não se tem uma tecnologia para tirar esses gases em larga escala da atmosfera, a única estratégia que se busca é zerar o quanto antes a emissão desses gases para a atmosfera. E aí tem o European Green Deal, né, o Pacto Europeu, que prevê tentar zerar as emissões líquidas do continente até 2050, e vários países vêm aderindo a essa estratégia aí bem desafiadora, né? Então, para atingir esse objetivo em 2050, a International Energy Agency, a IEA, criou um roadmap, né, com todo um estudo, e definiu que até 2030 são consideradas chave 3 tecnologias, né? Uma delas seria a maior eficiência do sistema energético, a Energy Intensity por GDP, Gross Domestic Product, ou seja, unidade de atividade econômica, de PIB, né, Produto Interno Bruto. Então, de 2020 a 2030 é preciso conseguir mais 4% de eficiência. E para isso é muito importante eletrificar a economia, que permite maior eficiência, maior controle, sobretudo no setor de transportes. Então, também é considerada tecnologia-chave os carros elétricos, e ela prevê que seria necessário multiplicar por 18 a venda dos veículos elétricos até 2030, que eu não sei se vai se concretizar, mas realmente as vendas estão surpreendendo, né? Mas não adianta eletrificar a economia se as fontes de eletricidade forem sujas, né? E aí também as fontes renováveis de eletricidade são muito importantes, e nesse contexto também eles definiram como tecnologia-chave as fontes solares, fotovoltaica e eólica, que precisariam quadruplicar nesse período de 2020 a 2030, que já está surpreendendo todo mundo. Eu já estava vendo dados em janeiro, só a solar no Brasil já está alcançando o que a EPE esperava lá para o fim da década, né? Está surpreendendo diversos países. Isso, por um lado, é bom, mas, por outro, são fontes intermitentes não controláveis, que dependem de variáveis meteorológicas. Então, pode ter sol numa região onde não tem ninguém querendo consumir, está nublado, uma outra pessoa que consumir energia, com vento, a mesma coisa, né? Você resolve isso com sistemas justamente elétricos que permitem, numa região tem sol, na outra não, uma pode doar para outra, vender para outra, ou vice-versa, né? Explorando essas sinergias regionais, e também com o sistema de armazenamento, que você armazena num momento, usa no outro. Porém, tudo isso exige controle. Sem controle não adianta nada, o que é um problema
porque as redes elétricas atuais não foram pensadas para isso. Elas foram pensadas mais para uma realidade do século XX, que você tinha grandes centrais geradoras, né, com fluxo de potência mais unidirecional, que ia da geração, passando pela transmissão para a distribuição, e o fluxo de informação, quando existia, era só no sentido inverso, né, unidirecional. Você tem atualmente a automação, mas é mais no setor de transmissão e geração. Ali eu mostrei ali uma foto ali do ONS, né, dos sistemas de escadas. E antes do advento aí das renováveis distribuídas, isso já estava gerando uma série de problemas. Nós tivemos grandes blackouts na década de 90 nos Estados Unidos, que motivaram o professor Amin Massoud a avaliar esses problemas, e ele viu que tinha muito a ver com escadas, sistemas de controle muito centralizados, que ficavam lotados de mensagens de alarme em momentos críticos de falhas sistêmicas, e os operadores ficavam perdidos, até eles conseguirem atuar, já tinha dado um grande blackout. Então, ele notou a importância de sistemas inteligentes, autônomos, computacionais distribuídos no grid, com capacidade de isolar falhas e, eventualmente, criar ilhas viáveis que se mantinham com recursos próprios, né, que depois passaram a ser chamadas de microredes. Né. Então, agora, isso é um processo em curso, né? Sobretudo na distribuição, a gente tem ainda muito pouca automação, ainda tudo muito eletromecânico, as equipes têm que ir em campo para fazer muita coisa. Essa foto, aí, inclusive, é de uma notícia recente de novembro, aqui da Enel, em São Paulo, ali, mostra um camarada ali tendo que fazer uma intervenção por causa de fiação até de empresas terceirizadas de internet, que é um problema que em Foz também, né, toda hora está aí nos telejornais, e eles pretendem investir pesado em smart meters, né, até para ajudar a monitorar essas questões aí, e evitar mais falhas. Mas tudo isso custa dinheiro, as servidoras têm que ter uma capacidade de fazer esses investimentos pesados, e aí entra a questão financeira, né? No Brasil, nós estamos passando por um processo de liberalização gradual que vem desde a década de 90. As metas iniciais é que já o mercado, a essa altura, já estivesse totalmente liberalizado, era o que se pensou na década de 90, a gente até escreveu um artigo sobre isso, mas ainda não é a nossa realidade. Ainda a boa parte do mercado, acho que a maior parte do mercado das distribuidoras é cativo, né, sobretudo os de baixa potência, baixa demanda. E nesse mercado regulado, as distribuidoras têm que comprar em leilões de energia, prevendo uma demanda para os próximos anos para vender energia, e essa demanda, se a solar e a eólica começarem a crescer muito, ela vai, obviamente, cair, né? Aí a ANEEL, que regula as tarifas, vai ter que aumentar as tarifas para os consumidores que sobrarem no mercado cativo ou regulado, em geral de mais baixa renda, corre o risco deles não conseguirem pagar e você tem inadimplência, e você vai, com isso, estimular cada vez mais consumidores a investir mais rápido possível em placas solares, que vai reduzir ainda mais a demanda, e eles vão querer migrar, se possível, para o mercado livre, também deixando a distribuidora, eventualmente, com uma batata quente na mão, sem saber o que fazer com a energia que comprou, e aí entra esse conceito do chamado ciclo da morte das distribuidoras, que é estudado no mundo inteiro, não é? O risco não existe só no Brasil, né? Isso aqui é um gráfico aí criado pela IRENA, né, o Instituto Internacional de Renováveis, né, mas, felizmente, já se antevê algumas saídas, né. Então, esse gráfico aí é de um relatório criado num projeto aí de Utilities of the Future, patrocinado pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos, o DOE, né, Department of Energy. Foi feito ali pelo Berkeley Lab, participando desse projeto que envolveu utilities e instituições de todo o país, e eles preveem essa saída em 3 fases básicas, né, 3 estágios básicos. No primeiro, com o ALDER, Adoption, DER, Distributed Energy Resources, em português a gente chama de RED, Recursos Energéticos Distribuídos. Enquanto você tiver uma baixa adoção desses REDs, até isso varia muito de local para local, mas eles estimam que, em média, né, nas simulações seria em torno de 10% da capacidade de geração instalada, não teria muito problema, isso não incomodaria muito a distribuidora, nem o grid de energia, estaria tudo ok. No momento em que você chega nesse patamar, a gente já começa a ter esse problema em algumas localidades, inclusive no Brasil,
você começa a gerar instabilidade no grid de distribuição, de tensão, de frequência, e aí a única saída do distribuidor é investir mais em automação para poder lidar com isso, né? E no momento que ela está perdendo demanda da venda de energia. A grande saída, né, que eles veem é o seguinte: quando você tem também uma maior concentração de redes, esses redes passam a ser mais capazes de prover serviços para a distribuidora, né, de flexibilidade, com sistemas de armazenamento, sendo controláveis pela distribuidora, seja indiretamente através de sinais tarifários, as terminações elas sendo inteligentes, elas se adequam ao que a distribuidora induz, ou até mediante contratos, mediante ordem determinativa da distribuidora em casos emergenciais, né? Então, os REDs ajudariam tanto o caixa das distribuidoras, adiando investimentos e tal, como ajudando na estabilidade, né? Então, uma coisa compensaria a outra e isso permitiria as distribuidoras fazerem um retorno, um investimento pesado em tecnologia e terem um retorno até com isso, e beneficiando também o consumidor. Isso até chegar no estágio 3, em que o mercado já seria totalmente descentralizado, com a inteligência distribuída, que o Dr. Massoud lá sonhava, né? E a distribuidora vai ser uma grande plataforma digital que vai cobrar por transação, por conexão, eventualmente com uma série de outros serviços digitais, mas ela vai ser intermediadora, vai continuar sendo um serviço regulado, não necessariamente com fins de lucro. Nos Estados Unidos, algumas não têm fins de lucro, mas o fato é um serviço regulado, uma plataforma que vai só intermediar, e aí você elimina o risco da chamada espiral da morte, né? No Brasil tem esse projeto em tarifa moderna, muito interessante, o Payday da ANEEL, coordenado pela Associação Brasileira de Distribuidoras, né? Um projeto de 13 distribuidoras, a Copel, inclusive, está nesse projeto. Muito interessante, mais 13 instituições de pesquisa especializadas, né, que eles fizeram milhares de simulações de fluxo de caixa das distribuidoras em diferentes cenários regulatórios e tarifários. Eu comprei até 2 livros do projeto muito bons, tem vários relatórios gratuitos lá, e eles concluíram que sim, o net metering, como está, se nada for feito, gera risco para o caixa das distribuidoras, né, que varia de distribuidora para distribuidora, de local para local. Mas a boa notícia, e também eles falaram que a visão é essa descentralizada de uma tarifa variante no tempo e espaço que as distribuidoras definem, que induzem os consumidores, se tiverem mecanismos inteligentes a comportamentos, seria a possibilidade de otimizar para todo mundo, mas que isso, no horizonte de estudo que vai até 2030, é infactível, né? Justamente por todas as transformações que têm que ocorrer. E a boa notícia é que essas simulações mostram que opções mais simples, como a tarifa binômia com 2 postos horários, que já está disponível para alta tensão, sendo colocado também na baixa tensão, já faz um efeito muito bom de dar um bom retorno para as distribuidoras. Com a popularização do sistema de armazenamento, isso permitiria uma adequação dos consumidores, que também beneficiaria todo mundo, distribuidoras, consumidores, né? Já resolve muito nesse horizonte de tempo, né? E com isso você já tem aí um caminho para futuramente chegar nessa visão descentralizada dos smart grids, em que todo mundo conversa com todo mundo, que a distribuidora é só uma plataforma digital que intermedia, né? Com tudo, com eletrônica de potência, com controle do fluxo de potência em tempo real, né, na velocidade da luz, e que cada vez a tecnologia já está ali, né? Com o avanço aí dos microprocessadores, com o IoT, com o 5G, né? A tecnologia já está toda aí, a questão é conseguir colocar para funcionar. Isso tem muito a ver com a regulação, né? O fluxo bidirecional de informação e de potência, toda a otimização que isso permite, com modularidade, né? Enfim, só que esse cenário também de full P2P, né? O P2P full, em que todo mundo negocia com todo mundo, isso gera também um tráfego de informação que é muito pesado, e muitos especialistas eles conceberam a possibilidade de você ter clusters, né, onde os membros desses clusters negociam entre si, os clusters negociam com outros clusters, até com um esquema hierarquizado. Tem coisas que funcionam muito bonitas no papel, que o pessoal desenha e tal, né, mas que na prática a gente sabe que não é o que vai acontecer, né? O que está acontecendo cada vez mais é esse modelo híbrido.
que você tem esses clusters, né, e a importância das comunidades, né, que até tem outros clusters dentro de outros clusters, e tem gente que não quer participar de cluster nenhum, quer negociar com todo mundo. Esse modelo aí mais de crescimento orgânico descentralizado é que vai acontecendo, né, e de uma maneira modular, né? Então, é o que se espera. Os smart grids eles são importantes para essa otimização e para o Net Zero 2050, mas são investimentos de trilhões de dólares, com certezas técnicas, regulatórias, sociais. Não dá para parar, vamos parar o mundo aqui por alguns anos, vamos construir um mega smart grid, depois a gente começa de novo. Vai ter que ser uma coisa gradual, orgânica. Então, nesse sentido, também a modularidade é importante. Se espera que esses smart grids eles vão crescer gradualmente, na medida que você vai integrando a rede legada, né, e sem tanta automação na distribuição, pequenas ilhas inteligentes que têm sistemas inteligentes que são capazes de interagir com o grid antigo, né? E na medida em que essas ilhas vão se espalhando e vão se interconectando, daqui a pouco todo o grid vai ser um grande smart grid, de uma maneira gradual, né? E essas ilhas têm o nome de microrredes de energia elétrica, né? Que é tema desse trabalho, que começou a ser definido pelo CERTS, organismo lá do laboratório dos Estados Unidos, uma entidade, né? E depois foi definida pelo Department of Energy, conforme as pesquisas do CERT, com uma definição que é ainda mais usada na literatura. Infelizmente, tem muitas definições diferentes de microrrede. A questão da definição é por si só um grande problema, né? Mas a definição mais clássica, mais usada, é essa do DOE, né, do Department of Energy, que inclui esses 4 itens. São grupos de redes e cargas interconectados, e nesse contexto, sistemas de armazenamento são redes muito importantes, e que ficam em limites ou fronteiras elétricas bem definidos, ou seja, localizados, e que eles têm um sistema de controle interno que é capaz de ser enxergado pela macro-rede distribuidora como uma entidade controlável única. Ou seja, ele esconde a complexidade de tudo isso que está lá dentro da distribuidora e, sobretudo, dos redes renováveis intermitentes. A distribuidora não precisa lidar com isso, ela lida com toda a microrede como se fosse um RED único. E o sistema de controle interno é que se vira com o que está lá dentro. E, além disso, tem a capacidade de funcionar conectado, né, que é o chamado modo normal, conectado à rede da distribuidora, né, ou, em casos de emergência, no chamado modo ilhado ou off-grid, que bioeconomicamente, ele é, em geral, bem pior, a questão da estabilidade fica mais precária. É um sistema que é mais para emergência mesmo, um estado que é o off-grid ou ilhado, né? Mas que ele é importante, sobretudo, pela questão da resiliência, né? Então, é uma tecnologia que permite a evolução gradual das microredes, dos smart grids, é muito importante, porém, há uma série ainda de barreiras, né? Barreiras técnicas, essas aí já estão praticamente superadas, já temos vários projetos pilotos funcionando no mundo e no Brasil, que mostram que é perfeitamente viável a tecnologia que já está por aí, né? Mas tem ainda algumas coisas, sobretudo de normatização, o professor Oswaldo aí sabe bem, está em curso, está certificação, que as distribuidoras se preocupam, né? Os equipamentos têm que ser certificados, sobretudo de ilhamento, tem que garantir o ilhamento, padronização, você ter componentes que são produzidos em escala industrial, que ajuda na questão econômica, mas já tem simulações mostrando que, inclusive no Brasil, em diversos contextos, até relatórios da EPE mostrando isso, né, que fica evidente que já são viáveis economicamente, desde que alguns entraves regulatórios sejam solucionados, né? E também questões sociais, de informação, de confiança, o famoso fenômeno NIMBY, Not in My Backyard, renovável, microrede, muito legal, mas desde que não seja no meu quintal, que seja no do outro. Mas isso, como informação se resolve, isso tem muito a ver com a questão regulatória. A questão regulatória é a maior barreira, né, que começa pela conceituação de microrede, só agora começa a surgir na legislação brasileira. Nos Estados Unidos não tem em todos os estados, e alguns estados conflitam com outros, né? Na Europa, pelo que eu vi, não fala ainda em microrede na legislação, o que ainda é um problema. Passa por você ter um sistema de distribuição, seja de propriedade distribuidora, fechado e ilhável,
ou privado também, né? Pela questão do ilhamento, até questão técnica, os dispositivos anti-ilhamento aí dos redes, e o compartilhamento de energia interno, a possibilidade de um membro da microrede vender para o outro, né, incentivando a produção próxima ali e simultânea ao consumo, o que seria visto atualmente pela Constituição como serviço ilegal, quer dizer, exercício ilegal do serviço de distribuição de energia, né? Então, o objetivo dessa tese é abordar essas barreiras regulatórias sem as quais fica muito difícil fazer simulações. O meu mestrado já foi sobre a questão de utilização de microredes, né? O professor Lotero foi meu orientador, eu fui apresentar no CBA 2018, queria falar da utilização, o pessoal fica dizendo, sim, mas como é que tu falou que pode vender para o distribuidor e a tarifa, como é que tu acha que vai ser assim? Eu ficava assim, é hipotético e tal, a gente acha e tal. Então, eu não encontrei na literatura, você pega esse tema e procura no Google Scholar no Brasil, você conta nos dedos os artigos que vêm, né? E eles não são focalizados tanto nessas questões, então por isso que a gente resolveu abordar, né, essa importante questão de como, que tipo de cenários regulatórios seriam desejáveis para viabilizar essas comunidades com microredes no Brasil, num cenário de 10 a 15 anos, né? E através de pesquisa bibliográfica exaustiva no Brasil e no exterior, né? E também com entrevistas a diversos especialistas, pegando a visão de agentes do mercado e especialistas e ponderando isso com análise multicritério, né? Então, a ideia é estabelecer hipóteses, já está em larga medida realizado, já com revisão bibliográfica, sistemática, né? E validar através de análise multicritério. O que ajuda a ter uma fundamentação teórica até para pesquisas técnicas na área de microredes inteligentes, como eu disse, que vai, inclusive, nos ajudar a iniciar toda uma ideia de plataforma de simulação e análise da questão de otimização que a gente não consegue, porque, como eu disse uma vez, o professor Salvador, uma única canetada ali do regulador, ele daqui a pouco invalida todo o trabalho que está fazendo, jogar tudo fora. Então, fundamentar isso é importante, né? Também pode inspirar reguladores, aí, todos os agentes do mercado, nesses importantes debates em toda essa transição que está ocorrendo, né? Então, essa é a ideia. E também fornecer um panorama dessas importantes questões, até para estimular pesquisas mais aprofundadas sobre questões mais específicas, né? Então, a gente começou analisando o estado da arte, eu estudei a regulação do planeta inteiro, comparei com o Brasil, né? Fiz diversas pesquisas bibliográficas, a gente até publicou um artigo em 2021 sobre isso, comparando o Brasil com o exterior, e a gente viu que a União Europeia, nessa questão específica, ela é um case mais interessante, por isso eu foquei nela, né, na questão regulatória. E estimulou também o professor Vladimir, né, professor Salvador, um professor português que deu uma palestra aí num seminário da ANEEL, que é disponível no YouTube, e ele falou que na Europa isso já estaria bem resolvido, que era bom o Brasil não precisava reinventar a roda, era só olhar o que tinha na Europa, só que depois eu fui olhar e fui estudar e vi que a Europa também não estava tão avançada assim, está mais avançada do que nós, mas também lá as coisas não são fáceis, né? Mas realmente eles estão mais avançados. Mas lá também a questão das microredes são complexas e começa pela definição. Você vai ver, eles estão dizendo, não, as microredes estão bombando na Europa, tem microrede, tudo que ela... Você vai ver, aqui tem uma microrede, você vai ver especificamente, o que é microrede, o que tem aí? É uma escada ligada em umas cargas, não sei. Mas pode ilhar? Não. Mas tem uma entidade, pode ser visto como uma entidade única? Não, mas tem aqui. Então, são muitas definições de microredes, e aí vem a pergunta, quantas microredes que seguem todas as definições do DOI atualmente existem na Europa, né? Se me perguntar isso, eu vou dizer, ninguém sabe atualmente, ninguém sabe. A boa notícia é que está sendo levantado, tem um projeto de uma universidade da Holanda, esse Microgrids in the European Union, eu peguei, está disponível na internet, até se você der zoom, aparece algumas outras coisas aí, né? Mas esse mapa aí mostra as microredes que eles já mapearam que existem na Europa. Mas isso aí são microredes que o pessoal diz que tem microredes, mas eles ainda não estão estudando quais delas preenchem todos os critérios do conceito do DOI, né? As em verde são as que já estão operacionais e funcionando,
as em laranja estão sendo construídas e as vermelhas são projetos que falharam. No caso, dá para ver só um aí, mas tem mais alguns outros, se der um zoom aí, né? Eu fui olhar uma por uma dentro do que eu consegui, vi algumas que parecem seguir todos os critérios do DOI, inclusive esse que ali na bota italiana é uma ilha que é conectada ao continente por um ponto único, e ela também pode funcionar só com recursos próprios, né? Se eu não me engano, da Enel também. Tem um na Alemanha, que é um case bem... Na Alemanha, a questão regulatória é muito complexa, né? Tem uma comunidade muito bacana lá, que tem muitas fontes eólicas e solares, né? E que não tinha sistema de distribuição própria ali naquela região meio remota ali, e a distribuidora não queria criar um sistema de distribuição lá, né? E os habitantes entraram ali com um processo até para eles poderem criar um próprio sistema de distribuição privado. A distribuidora deu conta, deu uma briga judicial, eles ganharam, conseguiram criar, eles funcionam paralelo à rede distribuidora, mas, pelo que eu entendi, eles poderiam se ligar, mas eles não querem, porque a distribuidora proíbe, eles não querem ter mais problema com a distribuidora, né? Aí vocês veem a questão regulatória, quer dizer, se a distribuidora falta energia, que também não é tão comum na Alemanha, eles têm que apagar tudo, né? Mas você tem já algumas microrredes que preenchem, sim, todos os critérios do DOI, mas não me perguntem quantas, está em estudo, né? Mas tem já diversos projetos pilotos funcionando, alguns raros comerciais, né? Mas, sobretudo, e o problema é que a rede da Europa ela era muito confiável há pouco tempo, né? Isso, digamos, gerava pouco valor na questão do ilhamento voluntário. Isso está mudando. Já teve quase grandes blackouts aí nos 2 últimos anos, com ondas de frio e de calor, e cada vez mais estão surgindo uma profusão muito grande de grandes projetos de microrredes com ilhamento em todo o continente europeu e também na Inglaterra, né? Então, as consultorias dizem que é um mercado aí de bilhões ou trilhões de dólares, né? Mas está em processo. O que existe muito na Europa e que é frequentemente confundido com microredes são os virtual power plants. Eu vi vários projetos na Alemanha, inclusive com pequenos prosumidores residenciais com placas solares e baterias que eles se juntam numa VPP, tem uma coordenação central, sistema de otimização que controla, né, e que vende serviços de flexibilização e de estabilidade da rede para a distribuidora local, né? E aí a distribuidora paga por esses serviços e é bom para os consumidores e é bom também para a distribuidora, né? Mas são tecnologias muito parecidas com microredes, tem otimização, você agrupa consumidores, porém a grande diferença é que VPP não tem necessariamente limitação geográfica. A microrede ela tem fronteiras elétricas bem definidas, né? Também a VPP não se ilha voluntariamente, quer dizer, se dá um grande blackout no continente europeu, as VPPs todas apagam. Já as microredes se ilham e conseguem funcionar de modo ilhado. E VPP também não tem sistema de distribuição próprio, a microrede tem, que pode ser inclusive mais avançado que a distribuidora, né? Uma pequena ilha mais avançada de smart grid, como foi colocado, né? Mas um conceito que é considerado uma grande porta de entrada para as microredes no continente europeu são um conceito mais antigo que eles têm de comunidade de energia, né? Que é um conceito bem polissêmico, inclusive nas pesquisas bibliográficas que eu fiz, eu me quebrei muito pela questão das definições. Esse termo é usado também para outros conceitos dentro da própria regulação europeia, e o mesmo conceito tem vários nomes, dependendo da literatura. O que me salvou, em parte, foi que eu achei um paper que faz toda essa revisão, né? Achei agora, em janeiro de 2023, isso me ajudou muito aí, né, em conseguir conciliar essas questões, né? Mas o conceito de comunidade de energia, em geral, ele é visto mais como um sinônimo de consumidores, prosumidores pequenos que se unem para ter mais força em negociar no mercado de energia e também para ter um mercado peer-to-peer local, né? Economizando para eles e também evitando perdas, né, em transporte de energia. Só agora, em 2019, que a regulação europeia definiu as SEC, Citizen Energy Communities, e as RECs, as Renewable Energy Communities, são figuras jurídicas para representar essas comunidades, né? Mas essas comunidades tinham uma chamada Umbrella Organization, uma organização que monitora tudo isso, tem várias, né? E em 2015,
já se estima que existiam 2.400 comunidades de energia na Europa. Quantas preenchem todos esses requisitos das atuais SEC e REC, não se sabe, que é algo muito recente, surgiu em 2019. Mas já havia a estimativa que existia algo que, pelo menos, parecia com comunidade de energia 2.400 em 2015. Né? Mas tinham várias configurações legais possíveis. Então, na Europa, a questão energética, não só de eletricidade, como óleo e gás, elas são gerenciadas pelas chamadas legislações secundárias, através de grandes pacotes de energia, né? E a questão das renováveis começou a ser abordada com o primeiro grande pacote de energia em 1996, até chegar em 2019 no chamado CEP, o Clean Energy Package, o pacote de energia limpa, que foi focado mais foi focado só em eletricidade, né? Questão do gás e óleo foi para outros pacotes, mais junto aí com a questão do hidrogênio. E esse pacote, o CEP, né, ele consolidou uma série de figuras jurídicas que eram bem ambíguas e até contraditórias e vagas, né, os conceitos até conflitantes nas legislações anteriores. Definiu bem os direitos e deveres, o que é uma REC, uma SEC, ainda com algumas questões em aberto, mas já está bem melhor definido. E também outros que, às vezes, as REC e SEC são as principais, foram feitos para comunidades de energia, mas há outras figuras que, em comunidades menores, às vezes, são mais adequadas, como os Active Consumers, ACs, os Jointly Acting Consumers, os RSC, Renewable Self-Consumers, e Jointly Acting Renewable Self-Consumers. Então, esses, às vezes, também podem representar comunidades energéticas. Mas o principal são as SECs e as RECs. São muito parecidas, as duas podem ter sistemas de armazenamento, elas agrupam consumidores que podem atuar no mercado em bloco, né? Permitem acesso a todos os mercados de energia sem discriminação aos seus membros, porém passam a ser responsáveis por desequilíbrios que geram na rede, né? Com os prejuízos financeiros, né? Mas as diferenças são que as RECs elas não podem ter sistemas de distribuição próprios, o que é um problema para a microrrede. As SECs podem, né? Além disso, as RECs são limitadas a recursos renováveis, e microrredes frequentemente precisam ter geradores a diesel ou a gás, porque a operação em modo ilhado é um desafio. Às vezes tem uma microrrede de um hospital, para você ter um nível de confiabilidade adequado, às vezes tem que ter um gerador termoelétrico, pelo menos para dar uma estabilidade, mais como, em termos de backup mesmo, né? Às vezes é importante. E na REC isso não é permitido, né? Então, essas duas diferenças fazem com que a SEC seja mais interessante para as microrredes. Também a SEC não tem limitação geográfica. As RECs, elas são obrigadas a ser próximas, embora a legislação não diga exatamente o que é proximidade, né? Isso não seria problema para a microrrede. Mas, por causa das duas primeiras diferenças, as SECs elas são muito promissoras para representar comunidades de energia que tenham a tecnologia das microrredes, seguindo os critérios do Department of Energy dos Estados Unidos, né? Então, aqui eu trouxe um case muito interessante. Tem um livro que acabou de sair sobre comunidade de energia, que eu queria muito ler, mas é mais de R$1.000, eu quero ver se eu consigo para a biblioteca da Unila, né? Mas tem um capítulo todo falando da regulação dessa comunidade na Holanda, Schoolship Community, né? É toda renovável, tem produção de orgânicos, a água tem uma estação de tratamento própria, que se vê ali no mar. Ela é um bairro flutuante, numa região de inundação, né? E que tem o seu smart grid próprio, uma microrrede que é ligada ao continente por um ponto de acoplamento comum e que pode funcionar em modo ilhado sem nenhum problema. Cada casinha ali tem edifícios com apartamentos, cada um tem o seu smart meter, a sua bateria e o seu sisteminha de otimização que otimiza ali a nanorede local e conversa com o sistema distribuído de toda a rede, e você vê em tempo real na internet o que está acontecendo lá dentro. É muito legal. Tem carro elétrico compartilhado, barco elétrico, bike elétrica, muito legal, e já a microrrede seguindo todos os critérios do DOI, né? Está materializado lá um case muito interessante, pioneiro, ainda pequeno, né? E eles estão agora replicando em outras regiões do planeta que tem
problema de inundação. Então, a foto de cima é da Schoolship e a de baixo já é de um clone que está sendo construído nas Maldivas, seguindo os parâmetros ali da iniciativa pioneira holandesa, né? E ele já tem um mercado P2P interno na comunidade que funciona, então um vizinho pode vender energia para o outro, né? Estimulando ali se reduzir as importações e exportações para a distribuidora, né? Inclusive, ela produz muito mais energia do que consome, então eles estão sempre exportando para a distribuidora, participando dos mercados aí de energia, né? Então, é um case muito interessante, porém, se você vai estudar, a questão regulatória é uma questão à parte, né? Eles falaram que eles tiveram que navegar o labirinto ali da regulação holandesa e europeia. Eles começaram com uma corporação, depois eles tiveram que mudar para uma cooperativa, aí deu problema, eles passaram a ser uma associação, daí eles viram que também não dava, daí eles criaram uma associação ligada a uma corporação que tem não sei o quê, e virou uma coisa ali que eles chamam de o Stichting Pioneer, o barco, a Fundação Barco Pioneiro, né? E é uma confusão que agora talvez vai mudar, na medida em que a legislação europeia do CEP de 2019 passar a ser, porque ela tem que ser traduzida ainda para as regulações. A Europa é uma complicação por isso, né? A União Europeia define as diretivas, as legislações, tem que ser traduzido para as legislações nacionais. As SEC começaram a ser regulamentadas agora em 2022 na Holanda. É possível que tudo isso aí vire uma SEC, mas eu não sei quanto tempo eles vão levar para acertar tudo isso. E, no momento, eles atuaram muito, como outras iniciativas, em áreas assim, sombras, nebulosas da legislação, sujeitas a uma série de questionamentos jurídicos, com uma série de incertezas regulatórias. O pessoal teve peito, aí, teve coragem, ousadia, né, mas materializaram o projeto. Realmente é muito interessante, é um exemplo para o mundo inteiro, um case a ser estudado, né? Já no Brasil, também a questão das definições é complexa, e não me perguntem quantas micro-redes já existem, seguindo todos os critérios do DOI. Eu não sei se tem alguém que saiba, né, se alguém aí souber, né? E eu também tentei achar, não achei nenhum mapeamento, né, das micro-redes do Brasil, né? O melhor que eu achei foi isso aí, que mapeia as cooperativas de energia renovável que já existem no Brasil. Eu fui olhando uma por uma para ver as que são off-grid, que já são quase micro-redes. Alguns chamam de micro-redes ilhadas, né? Pelo critério do DOI, não é uma micro-rede, mas a micro-rede, o funcionamento mais crítico é off-grid. Se você tem um sistema off-grid, é só ter um dispositivo ali de transição, que não é algo tão simples, mas já é uma tecnologia dominada, né? Conectando a rede, colocando ali um sistema que faça a transição do ilhado conectado, já tem uma micro-rede. E eu circulei em vermelho ali as comunidades de energia renovável no Brasil que têm sistema off-grid, né? Nós temos 5 atualmente, mais ali na região norte ali da Amazônia, né? E a gente sabe, falar de ilhas aí, parece que tem uma Bacupel aí no litoral, né? Tem no Maranhão, tem os projetos aí no oeste do Paraná, né? O Pedretti aí está aí nos ouvindo, talvez possa falar, mas realmente seria um projeto até muito interessante de se fazer um mapeamento do que já se tem no Brasil. Tem muita gente que diz, eu tenho micro-rede, mas você vai mais ilha? Não, não ilha. O distribuidor poderia ver como cidade única, mas como assim? E tal. O pessoal chama micro-rede de muitas coisas que não é aquele conceito do DOI, há muitos conceitos diferentes, né? Então, fazer um mapeamento de tudo isso seria um projeto muito interessante. E as barreiras regulatórias aqui são também tão grandes quanto na Europa, não sei se maiores ou menores, mas são muito grandes também, como a gente já conversou. Mas, a partir aí, eu acho que sobretudo da 687, da regulação em 2015, né, da resolução da ANEEL, em 2016 surgiu a primeira cooperativa de energia renovável na Paraíba, né, no Pará, desculpa, e em 2019 já tínhamos 16, em 2022 35, devem ter mais agora, né? Já estão presentes 70% dos estados brasileiros, mas atualmente elas não têm propriamente um mercado P2P, um vizinho não pode vender para o outro, né? O que eles fazem no sistema de net metering, injetar potência, a energia aí na distribuidora e compartilhar os créditos. Então, eles têm os sistemas lá de compartilhamento ali, né?
E as cooperativas permitem integrar pessoas jurídicas e físicas, né? No Brasil já existem as chamadas Umbrella Organizations, tem a própria OSB, que já é mais antiga, a Organização das Cooperativas Brasileiras, tem o Instituto Ideal, né, de Santa Catarina, que conta com parceria com a DGRV, eu acho que é a Cooperativa de Cooperativas de Energia Alemã, né, que ela tem ajudado em uma série de projetos, inclusive aqui no Brasil, em parceria com o Instituto Ideal, né? E a 14300, agora, que surgiu em 2022, o novo marco da geração distribuída, promete facilitar até esse processo e desburocratizar um pouco, né, que a gente vai ver. Né? Então, no Brasil está em processo essa regulação toda, todo esse processo. A regulação começou com a RN 482 em 2012, né, com os conceitos de geração junto à carga e autoconsumo remoto. Antes disso, o Proinfa deu um grande incentivo às renováveis. O Prodist já mencionava a possibilidade de ligamento voluntário do sistema de distribuição em acordo com a ANS. Eu não sei se isso foi usado em algum momento, as distribuidoras, até onde eu sei, proibiam isso nas regras delas, né? Tinha um certo receio disso aí. E depois veio a 487, que deu um impulso aí às cooperativas, e a 14300 de 2022 trouxe diversos avanços, né, mas está ainda em processo de regulação, com diversas incertezas. Né. A 14300 é muito interessante que ela já contém um conceito de microrede já muito semelhante ao do DOI, só não fala aí de ser visível como uma entidade única, sob o ponto de vista distribuidor. Essa questão do controle interno não menciona muito, mas já é um grande avanço, já temos pelo menos uma definição, pelo que eu vi no continente, na regulação europeia, da União Europeia, nem tem isso ainda. Né? Também ela facilita o consórcio de consumidores, através de outras associações civis, antes era só consórcio de pessoa jurídica, isso até facilita, em alguns casos nem precisa fazer cooperativa, né? Ela regula, tende a normatizar o sistema de compensação de créditos e também provê aí o PERS, que dá incentivos ao pessoal de baixa renda. Né? Outra coisa, o pessoal do setor comemorou muito a questão de garantir livre acesso de mini e micro GD ao sistema de distribuição, inclusive com armazenamento em sistemas híbridos, ou seja, podem se ilhar voluntariamente. A lei já exige isso, tem que ver como é que vai ser regulado. Né? Também a possibilidade da distribuidora comprar excedentes de energia e serviços ancilares também, de micro e mini geração, né? Mas também ninguém sabe como funcionar. É uma batata quente que botaram aí para distribuidoras, né? E está na lei, vai ter que regular, ver como é que vai funcionar. Né? E também está o fim de subsídios aí na cobrança do fio das distribuidoras, o que pode dar um impulso até aos sistemas de armazenamento e, portanto, às próprias microredes. Né? Não vai dar tempo de detalhar, mas esse é um case que eu trouxe do Brasil muito interessante, uma cooperativa criada em 2020 por uma associação sem fim de lucro, que já está funcionando a primeira cooperativa de energia solar em favelas cariocas, né? O pessoal paga uma mensalidade, tem direito a créditos, né, que eles compartilham entre si e que gera economia na luz que compensa, né, na fatura de luz. E tem, inclusive, reduzido muitas perdas não técnicas para a distribuidora. Então, é o tipo da coisa que, bem na filosofia do cooperativismo, beneficia todo mundo. Isso é um case que eu coloquei do condomínio Alphaville, na cidade de Eusébio, região metropolitana de Fortaleza, né? Projeto de P&D da distribuidora Enel, muito bacana, já é uma microrede que atende todos os quesitos do DOI. Só tem uma questão, ele é capaz de se ilhar em momentos de emergência, no momento em que ele se ilha, ele mantém energizado só as áreas comuns, o clube, a portaria, o sistema de segurança, e duas casas que são ali do projeto piloto. As residências em si, tecnicamente seria possível manter energizado também, mas na prática, né, a grande barreira são as regulatórias. Né? O sistema interno de distribuição é da distribuidora, mas ninguém sabe se seria a distribuidora que estaria fornecendo no momento que um vizinho está fornecendo para o outro, é ele que está vendendo, é a distribuidora, como é que se cobra, quem paga para quem. Então, esse tipo de confusão é que precisa ser definido pela regulação para que a tecnologia que já está aí possa ser utilizada, podendo beneficiar todo mundo, o distribuidor, os consumidores, o sistema, a sociedade, o meio ambiente.
né? Então, falando da metodologia, o início foi a questão da revisão bibliográfica. Eu comecei utilizando o ProNoC, que foi ensinado numa disciplina ali pelo professor Jorge e Oswaldo, né? Ainda no final de 2019. Eu usei muito para pesquisar coisas que, infelizmente, eu não vou usar diretamente no doutorado, mas que ajudaram a direcionar a pesquisa, né? E depois eu comecei a utilizar essa, que é uma evolução, para ver, sobretudo, uma professora aqui do Paraná, né? Professora Regina, que é o Methodi Ordinatio, né? Depois a ideia é fazer entrevistas para validar as hipóteses obtidas através de pesquisa bibliográfica, utilizando análise multicritério, mais especificamente uma combinação do método AHP, que eu acho que até é o mais usado, né? Analytical Hierarchical Process, com o PROMETHY-2, que são métodos bem complementares, né? Eu comecei querendo usar só o HP, depois eu vi que tinha limitações, ali um livro inteiro que o pessoal fala das limitações, aí eu consegui entender porque que frequentemente o pessoal usa uma combinação dessas metodologias, né? Então, o ProGNOSI, isso aqui é na disciplina de 2019, quando eu ainda estava estudando os sistemas distribuídos de otimização em microredes, né? O ProGNOSI é todo na questão focado em citações, então aquela linha vermelha separa o que seria 90% das citações, e é interessante como esse tema de controle descentralizado em microrede vem crescendo muito, mas começou a crescer só nos últimos anos, né? Isso é já o resultado final aí da análise PROC-NoC, né? Depois eu mudei para a Methodi Ordinatio, até eu participei de aulas da professora Regina, né? Negri Pagani, que é aqui da UTFPR do Paraná. É uma ferramenta multicritério também, que ela leva em consideração não só as citações como fator de impacto e humano de publicação, numa ponderação, e hoje em dia ela já fez planilhas que eu até ajudei ali, né, resolvi os bugs, mandei para ela, e que hoje em dia, em 1 ou 2 dias, você faz todo o processo de pesquisa, de filtragem, o ranking, né, depois a leitura que demora mais. Para mim, infelizmente, não ajudou muito, porque com as questões das definições ambíguas e mal colocadas, eu terminei tendo que fazer muitas dessas pesquisas, né? Mas eu quero ver se no final eu faço uma grande pesquisa e coloco todos os resultados no repositório, né? Mas até como um guia para quem for mais adiante pesquisar com esses processos aí, né? Aqui os contatos dela, para quem quiser, no YouTube tem várias aulas, ela manda por e-mail aí as planilhas, né? E metodologia multicritério, para quem não conhece, né? São métodos que auxiliam o processo de decisão quando desenvolvem grande número de comparações subjetivas, ou até entre variáveis quantitativas, mas onde compará-las seria comparar laranja com bananas e tal, que envolve componentes subjetivos, né? O nosso cérebro, pela sua própria constituição neurológica, ele não lida bem com isso, com um grande número de variáveis, existem chamados vieses cognitivos, e essas metodologias são feitas para minimizar esses erros, não eliminam, por isso o procedimento básico para o multicritério que coloquei ali, ele termina com uma verificação e validação final, né? Aqui são alguns dos mais comuns e algumas das classificações básicas deles, né? E eu vi que é frequentemente utilizado na avaliação de políticas regulatórias uma combinação do AHP e do PROMETHY, que é o que eu terminei me rendendo, que é o melhor, né? Tem algumas limitações, mas é o que de melhor eu consegui realmente, resolvi não reinventar muito a roda, né? E eles são bem complementares, se você for analisar. O HP ele é muito interessante, sobretudo para a comparação par a par dos pesos dos critérios, e depois para a geração do ranking final, é interessante usar o PROMETHY, porque ele anula algumas sensibilidades, alguns erros que podem ocorrer com a HP, né? Essas são as variáveis, né, que a gente definiu. Para cada uma delas tem várias hipóteses, né? A ideia é fazer uma escala de prioridade das variáveis, na verdade são 15, né? E validar com entrevistas com especialistas, né? Ponderar e criar também, dentro de cada uma das variáveis, um ranking de importância para a viabilização de microredes com comunidades e P2P no Brasil, e também a desejabilidade, digamos assim, também a viabilidade nesse horizonte de 10 a 15 anos, né?
e nos critérios considerando ali esses stakeholders, pelo menos consumidores cativos, concessionário de distribuição, o regulador e a sociedade em geral, e também as dimensões econômica, financeira, ambiental, social, técnica e regulatória, né? Dos procedimentos para se realizar essa análise, os em vermelho estão praticamente solucionados, basicamente solucionados, embora eu ainda queira revisar algumas coisas ainda com o tempo, e falta mesmo é focar nas entrevistas e na ponderação com análise multicritério e as análises finais. O cronograma ali, em verde, as coisas pintadas em verde já estão resolvidas, em vermelho estão em curso e as pretas estão para serem concluídas, né? Então, a parte toda mais burocrática, digamos assim, do doutorado já está basicamente resolvida, os artigos, estágios de docência, as atividades de extensão, tem um seminário agora do PPGIs, que a gente pretende ajudar a organizar, obrigado até porque é bolsista. Proficiência em espanhol está faltando, inglês já está resolvido, mas basicamente toda a burocracia, a parte mais burocrática eu já concluí, falta só focar agora nas entrevistas, né, ponderação dos resultados das entrevistas e na verificação e análise final nesse ano que falta, né? Então, considerações finais, o tempo já se esgotou, está aí basicamente todas as questões eu já falei, só o último item que eu considero mais crítico, né? A minha grande preocupação, a parte matemática, computacional, já está basicamente bem resolvida, eu ainda quero definir, eu quero usar uma planilha, se for possível, se complicar pela questão computacional, eu tenho várias boas alternativas. A minha grande preocupação é o processo das entrevistas, não deixar muito maçante, dada a complexidade do tema, tentar deixar bem claro para o entrevistado o que ele está sendo perguntado, né? Garantir que ele entenda o que ele está respondendo. Eu estou pensando em vídeos, uma interface amigável para coletar essas informações, as comparações que eles vão ter que fazer, né? E esse para mim, é o meu maior desafio. O resto eu acho que está mais ou menos bem encaminhado pela minha percepção, né? E, pessoal, ufa, é isso, é muita informação, desculpa, estourei um pouco o tempo, né? Mas realmente bastante informação, né? E fico aí aberto aí às considerações de vocês, agradecendo desde já as críticas, e estão aí os meus contatos aí, quem quiser debater, comentar e dar sugestões, eu estou muito aberto, né? Eu sou pesquisador, mas eu também sou muito interessado nos resultados dessa pesquisa, porque eu, por mim, eu gosto mais da parte técnica de programação, de toda uma ideia que a gente começou, quase ganhou de tal, de desenvolvimento de uma plataforma e tal, mas tudo isso a gente viu que fica muito frágil sem ter essa parte aí regulatória minimamente mais bem fundamentada, né? E que eu quero, pelo menos, começar a resolver, né, como resultado dessa pesquisa, né? Então é isso, muito obrigado, agradeço muito a todos a presença, as contribuições, né? E fico aberto aí às considerações.